galera, amigas e amigos do Flamília da Nação, olha só que bomba, hein? A gente avisava. Bruno Henrique na Grécia, proposta urgente. Clube grego oferece um caminhão de dinheiro e contrato longo e tenta convencer Bruno Henrique de assinar um pré-contrato com o clube. A gente vinha alertando. Não adianta. Você não pode ter um melhor jogador do Brasil dando sopa, dando a oportunidade para um outro clube assinar um pré-contrato. Ah, quer dizer que ele vai para lá? A gente vai falar sobre isso aqui no vídeo. E mais, a diretoria do Flamengo vai ver agora a força da torcida do Flamengo, que não vai ficar calada e vai se manifestar. Nós vamos propor hoje, às 21 horas, e nós vamos começar agora a ensaiar, já nesse vídeo de agora, hashtag BH Renova Já. Perdão, hashtag BH Renovação Já. Hashtag BH Renovação Já. Eu peço a todos vocês que estão aí nos acompanhando nesse momento, nós temos alguns outros temas para falar nesse vídeo, como, por exemplo, o Fabrício Bruno querendo ir jogar na Europa, quer dizer, Flamengo aí com problemas, às vésperas de uma decisão. A posição da diretoria que nós apuramos em relação a essa situação do Bruno Henrique, essa possibilidade de saída, essa situação da renovação em que pé está, e nós vamos passar para vocês aqui nesse momento. Mas eu queria pedir a vocês o seguinte, primeiro, o like, porque o like coloca um vídeo como esse de cobrança e de protesto contra a diretoria do Flamengo, que está sendo lenta, em alta. Então deixe o seu like no início do vídeo, inscreva-se no nosso canal Flamília da Nação, afinal de contas é um canal que você ganha prêmios só por assistir, né? Você vai acumulando pontos cada período que você passa por aqui assistindo os vídeos, deixando seus likes, e depois vai na nossa loja virtual para trocar pelos prêmios. Então, você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro canal Flamília da Nação. Roda a vinheta! Vai começar agora um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza que eu tô na área! E se derrubar é pênalti. Bom, eu vou começar falando sobre o atleta Fabrício Bruno, né? Informação vinda do Vene Casagrande, a informação dele, tá? É de que o motivo pelo qual o Fabrício Bruno e seu empresário recusaram a proposta para renovar com o Flamengo não foi financeiro. Segundo ele, a oferta do Flamengo, o aumento salarial seria em torno de 20%, foi considerado boa pelo atleta. No entanto, os empresários do jogador explicaram que a razão do não do Fabrício Bruno é o fato dele ter o sonho de jogar na Europa e entende que se ele renovar agora, daria o recado para o mercado de que quer ficar por muito tempo no futebol brasileiro. Gente, eu nunca vi uma desculpa tão esfarrapada como essa. Aqui eu não estou contestando a informação do Vene, não. Muito pelo contrário, é um cara muito bem informado. Mas olha, se essa foi a desculpa que os empresários do Fabrício Bruno deram, isso é um absurdo. Isso não tem o menor cabimento. Não vamos cair nessa ladainha, né? Como é que a renovação sinaliza que ele quer ficar longo período aqui no futebol brasileiro? Claro que não tem nada a ver isso. É muito provável que eles vão querer, então, arrastar o jogador, enrolar para não renovar, para sair com o passe livre ao término do contrato. Para mim, isso está muito claro. Se essa for realmente a realidade dos fatos. Quanto ao aumento de 20% ter sido considerado bom, essa informação eu tenho um pouquinho diferente, de que não houve um acordo salarial, diferente do que disse o Vene. O Fabrício Bruno é um dos jogadores que tem o menor salário no elenco do Flamengo, ele ganha menos de R$200 mil e ele entende que precisa ter uma valorização
boa, assim como tem os outros zagueiros do elenco profissional do Flamengo, já que todos os outros zagueiros ganham pelo menos na casa dos 400 mil. Né? Na verdade, pega o Léo Pereira, ganha 500, o Pablo ganha 500 e pouco, o Rodrigo Caio 600 e pouco, o Davi Luiz ganha mais de 800 mil, com o Luvas quase 1 milhão, quer dizer, o cara ganha menos de 200, é uma diferença absurda, e é o melhor zagueiro do Flamengo disparado. Então olha, eu vou dizer para você, cara, essa situação do Fabrício Bruno tá preocupando, porque é um zagueiro que, eu até já disse isso para vocês, tá na mira da seleção brasileira, então os empresários, na minha opinião, estão sendo malandros, eles estão congelando a renovação, porque eles têm a mesma informação que eu tenho. Porque empresário, cara, o cara sabe. Se eu sei, eu tenho aqui muitos amigos empresários, eles também sabem que o Fabrício Bruno será convocado para a seleção brasileira já já. O Fernando Diniz é um entusiasta do futebol do jogador. E aí, o que vai acontecer? O jogador, quando é convocado, o valor dele duplica no mínimo. Ele tem uma valorização de mercado estrondosa, tanto para renovar com o Flamengo, quanto para o mercado europeu ele ser visto de uma outra maneira. Então é uma situação que preocupa sim. Eu acho que o Flamengo precisa passar por um processo de renovação, isso é incontestável, mas esse processo de renovação, ele tem que manter uma base. E a base que eu manteria hoje no elenco do Flamengo era justamente na zaga só o Fabrício Bruno, o Wesley lá na lateral direita, o Ayrton Lucas do lado esquerdo, no meio-campo o Pulgar e o Alan, porque chegaram agora, o Gerson, porque chegou agora também, 6, e aí na frente um Pedro e o Bruno Henrique, né? O restante, eu acho que está na hora de passar por esse processo de reformulação, inclusive os jovens, incluindo o Vitor Hugo, que eu acho que o Flamengo pode sim, uma proposta de mais de 100 milhões, por mim poderia ir. O Flamengo não vai conseguir muito mais do que isso nesse jogador, que é um bom jogador sim, mas na minha opinião, é superestimado. Não é esse jogador todo que falam por aí, mas repito aqui, é opinião, tá, galera? Respeitem, por favor, porque o respeito sempre é de todo mundo, é só o que eu vejo dentro de campo. Acho um jogador muito frio, muito chupa-sangue, eu não gosto de jogador assim atuando pelo Flamengo. Mas, sem dúvida nenhuma, tecnicamente é um bom jogador. Agora, a gente vai entrar agora na campanha e eu vou precisar de vocês. Nós vamos fazer uma live hoje às 21 horas e, ao mesmo tempo, nós vamos gerar um tuitaço com a hashtag que eu tenho certeza que cada um de vocês já está colocando aqui nos comentários. Se não tá, por favor, vamos colocar. Porque nossos vídeos, nossas lives são assistidas. E você precisa se manifestar. A manifestação hoje da internet, ela é um termômetro imenso para tomadas de decisões, inclusive na direção de um clube de futebol. Então você precisa ajudar. Subam agora a hashtag BH Renovação Já. E nós vamos colocar essa hashtag no início da nossa live das 21 horas e levar para o Twitter para, se Deus quiser, colocar entre os assuntos mais comentados do dia de hoje. Você topa essa ideia? Porque olha só o que aconteceu hoje. O que a gente previa ontem, o que eu venho falando há uma semana. O melhor jogador do Flamengo recebendo uma proposta milionária do Olympiacos da Grécia. E aí, cara, como é que a gente vai aceitar uma coisa dessa de modo normal? Porque, assim, o que a gente recebeu de informações aqui é o seguinte: o clube grego ofereceu 4 anos de contrato, quer dizer, o dobro do tempo que o Flamengo ofereceu, que o Flamengo ofereceu 2 anos. Quer dizer, um contrato longo para um jogador que tem 33 anos, né? E uma valorização salarial para ele ganhar praticamente o dobro do que ele ganha no Flamengo, quase 3 milhões de reais. Quer dizer, só maluco não aceita. Gente, essa é a verdade. E o Flamengo deu bobeira. Eu vou repetir aqui para vocês. O empresário vai querer levá-lo para lá. Ele é que não quer ir, nesse momento. Agora, quem garante que ele não será convencido? Falamos há pouco com o dirigente do Flamengo que garantiu
a situação da renovação com o Bruno Henrique está congelada nesse momento. Nós iremos retomar após a final da Copa do Brasil. O Flamengo ofereceu e entende que 2 anos de tempo de contrato é o ideal e o jogador quer uma valorização profissional, entende que ele nos últimos 5 anos foi importante para o clube e que merece um aumento salarial. O Flamengo não entende assim, então não há acerto. Eles estão dizendo que estão confiantes, não, tá tudo certo, tudo tranquilo. Impressionante, cara, tu conversa com o dirigente do Flamengo sobre o Bruno Henrique, você vai sair de lá convicto. Uma coisa é o sentimento, outra coisa é a informação. Se você conversa com o dirigente do Flamengo, você sai convicto que tá tudo certo. Não vou nem me preocupar. Não vou nem mais fazer vídeo me preocupando com isso. Só que esses mesmos dirigentes fizeram a mesma coisa com outros jogadores e com outras contratações e a coisa não aconteceu. Então eu já tô escaldado. E o Flamengo não pode, hipótese alguma, perder o Bruno Henrique. É um patrimônio do Flamengo, um jogador que já está aqui. Imagina quanto custaria um Bruno Henrique para o Flamengo contratar. Ah, ele vai embora, tu contrata outro. Por quanto? Quanto que o Flamengo pagaria por um jogador do nível do Bruno Henrique? E será que tem? Então, o Flamengo precisa imediatamente, essa diretoria, dar um aumento salarial ao jogador e fazer esse acerto. Não pode. Hoje é o Olympiacos da Grécia, que talvez não desperte tanto assim interesse nele. Porque o empresário dele, segundo a gente tem informações, ficou empolgadíssimo com a proposta. O Bruno Henrique não se empolgou tanto. Quer esperar o Flamengo. Agora, se amanhã vem um clube desse árabe, por exemplo, que, jogar na Arábia é molezinha, cara. O cara quase não treina, faz a independência financeira dele e os caras vêm com 10 vezes mais o valor do salário do cara. O Flamengo não pode perder esse jogador, meus amigos. Então ajudem, se manifestem aqui, colocando a hashtag BH Renovação Já. Vem com a gente para nossa live de hoje às 21 horas para a gente montar um tuitaço. Isso não pode acontecer. Eu vou dizer para vocês que essa história de que os dirigentes do Flamengo querem conversar sobre esse assunto só após a Copa do Brasil tá me cheirando muito mal. Porque deveria ser o contrário. Se você renova o contrato do jogador e tira uma preocupação do jogador para ele jogar uma decisão, você deixa o jogador com menos uma preocupação na cabeça. Seria como se fosse uma injeção de ânimo a mais para ele poder entrar nas finais com a cabeça mais tranquila. Por que conversar depois? Conversar depois é porque o Flamengo quer oferecer menos daquilo que entende que ele vai aceitar. Ou então quer renovar por valores bem abaixo. Tá muito esquisito essa situação do Bruno Henrique. Quando você conversa com o lado da diretoria do Flamengo, eles se dizem tranquilos. E quando você conversa com empresários, com intermediários, pessoas que a gente conhece do meio do futebol, todos eles alvoroçados aí, dizendo que o mercado tá atrás do jogador. E eu falei isso ontem. Olha o que acontece hoje. Proposta oficial do Olympiacos da Grécia. E é proposta na mesa. O dobro de tempo de contrato. Quase o dobro do salário. Olha que perigo. Então eu queria pedir a vocês para vir junto com a gente para a nossa live de 21 horas e já coloque aqui agora a hashtag BH Renovação Já. É uma exigência da torcida do Flamengo, é o mínimo que essa diretoria, que foi muito mal esse ano, pode fazer por nós. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação, no canal Resenha da Família e vamos que vamos, porque estamos aqui sempre para defender o Flamengo e ser a voz de vocês que nos acompanham. Um grande abraço a todos, até daqui a pouquinho.